Nesse exemplo aí, existe um erro para vocês serem observados. Lembra que eu falei que ele deve ser utilizado na select mais externo? Se você observar o uso dos parênteses desse segundo select, o order by, ele não está no select externo, e sim no interno. Então, essa é uma notação errada, certo? Do uso do order by. A notação correta seria dessa forma, tá? O parêntese seria depois do where, lá. Então, select salário from tabela funcionário, onde o código do departamento é igual a 1. Então, vejam ali, fechou o resultado desse select. E então, eu vou ordenar o order by, eu vou organizar esse meu resultado, o salário, pelo meio o quê? Ask. Ask quer dizer ascendente, né? Do maior para o menor. Eu poderia usar também desk, né? Desk quer dizer do maior para o menor. O having, né? O having, ele refere-se a um grupo de linhas especificadas por um group by. Então veja só, aí nós temos na verdade dois operadores, tem o group by e o having, certo? O group by, ele vai fazer um agrupamento de linhas de uma determinada tabela de acordo com um determinado, por meio de um determinado atributo especificado, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Então olha só, nós temos aí select, o nome e o código do produto da tabela, aliás, o código do departamento, desculpa, da tabela funcionários, agrupado por código de departamento, certo? E aí, nós vamos selecionar o nome e o código do departamento de todos os funcionários que tendo, né, ou having seria do inglês, tendo, que tenham a média, onde o grupo que tem a média de salário maior do que o resultado dessa consulta aqui. Lembra do operador AVG, que é o average, né? Ele vai retornar a média de um grupo de valores, certo? Então, o nome e o código do produto vão ser agrupados, né, pelo código do departamento, onde a média do salário do pessoal daquele departamento vai ser maior do que R$700 aqui, ó. Ele vai selecionar a média dos funcionários que ganham mais que R$700. E aí, esse conjunto vai ser retornado aqui para a consulta mais externa, certo? Se a gente aplicar um exemplo, né, desse banco de dados que a gente está usando como exemplo, o resultado seria o José e Maria, né, que são os que vão acabar tendo salário com valor, né, maior do que R$700 pelos seus departamentos aí, certo? Esse seria o resultado da aplicação dessa consulta que foi apresentada agora para vocês. União, né, a união de duas relações ignorando que os elementos duplicados, né? Então, união, ele faz a união entre o resultado de um select e o resultado de outro select, gerando uma nova relação a partir desses dois resultados, eliminando o quê? Os valores duplicados, ok? Ele vai gerar um novo conjunto, então. Vamos a um exemplo, para ficar mais claro? Select, asterisco, né? Estou selecionando todos os campos. Quando eu coloco um asterisco, quer dizer todos os campos, todos os atributos da minha tabela veículo, né? Onde o ano do veículo menor que 2000. Vejam lá o uso agora do union. Eu vou unir o resultado do primeiro select com o resultado do segundo select. O que é o segundo select? Select asterisco, quer dizer, todos os campos, né? Todos os atributos da minha tabela veículo, onde o código da cor seja igual a 2. Então, nessa minha SQL, eu vou selecionar veículos com ano menor que 2000 e veículos com código da cor igual a 2, independente do ano que ele seja. Essa cor podia ser vermelha, azul, aí, ó, código da cor, certamente existe uma outra tabela com a estrutura no mínimo, código de cor e nome da cor, tá? Então, eu só estou pegando ali um código, seria o que? Uma chave estrangeira dentro dessa tabela. Então, selecione os carros com o ano menor que 2000 e que sejam da cor
2, né? Independente se ele é de 2000 ou não. O resultado entre a união desses dois selects seria este aí na tela. Vocês verem o resultado. Código do veículo, Renavan, placa, código da cor, código do modelo e ano do veículo. Que é a intersecção, o comando intersect. Ele vai retornar o conjunto de todas as linhas que estão em ambas as relações. Por exemplo, select asterisco from veículo, onde o ano do veículo seja menor que 2000, interseção com select from, asterisco from veículo, onde a cor igual a 2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser feita a primeira seleção, vai pegar todos os carros que o ano seja menor que 2000. Daí vai ser feito a segunda seleção e pegar todos aqueles que têm a cor 2. E aí a intersecção vai retornar somente os registros que satisfazem as duas condições, que estão nas duas relações ao mesmo tempo, certo? Então, provavelmente, aquele carro lá que apareceu na união, com o ano de fabricação 2003, não vai aparecer se a operação for a intersecção, certo? Vamos acompanhar para que ele serve. O minus, ele é um conjunto, né, de todas as linhas que estão em apenas uma das relações. Então ele gera um conjunto, né, a partir da operação entre dois conjuntos, mas que está em apenas uma das relações, ou seja, no caso no primeiro select. Vamos acompanhar o exemplo que nós temos aí novamente do carro. Select asterisco, né, from veículo, onde o ano do veículo menor que 2000. Então, primeira seleção, retornar todos os atributos do veículo com o ano de fabricação menor que 2000. Vejam lá, o operador minus ali, ó. Select asterisco from veículo, onde código cor igual a 2. Então, o resultado desse select seria qual? Você consegue imaginar? A partir daí do que foi dito, ó, o minus, né, o minus, ele vai gerar uma relação, né, a partir da subtração dos resultados do segundo select do primeiro. Então, o resultado desse select é o quê? Seriam os veículos com um ano de fabricação menor que 2000, mas que eles não sejam da cor vermelha. Bom, pessoal, o que o professor Evandro está falando é muito bacana de observar, né, Evandro? Porque a gente pode pensar que, no caso da união, seria como se fosse uma operação ou, né? Select todos aqueles que têm ano de fabricação menor que 2000 ou da cor 2. Né? A intersecção poderia representar a operação AND. Então, existe uma flexibilidade na utilização desses comandos SQL. Essa flexibilidade ela é permitida por quê? Porque é uma linguagem que tem diversos comandos. Né? É uma linguagem procedural, uma linguagem que permite comandos alinhados. Então a gente pode trabalhar de diversas maneiras diferentes. Não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que as mesmas operações podem ser feitas de maneiras diferentes sobre os bancos de dados, certo? Agora, sempre lembrando que nós estamos trabalhando com bancos de dados relacionais. Então, aquelas operações lá da álgebra relacional, elas são, digamos assim, muito úteis, né? A verificação delas aqui, nos comandos SQL, elas são muito práticas, é muito visível isso. Então vamos acompanhar aqui algumas regras para a aplicação das operações de intersecção, união e diferença, né, que seria o minus. Então, selecionar o mesmo número de colunas correspondentes devem possuir o mesmo tipo de dados e as linhas duplicadas são eliminadas. Então veja só o que acontece. Lembra da aula 4 que as operações de união, intersecção são feitas sobre relações de mesma estrutura, que tenham o mesmo esquema? A mesma coisa vale aqui. Você não pode fazer a união de tabelas, né, de relações, uma tendo 3 atributos e a outra tendo 2. Uma tendo 3 colunas e a outra 2 colunas. Não faz sentido, porque uma coluna vai estar muito bem ajustada, 2 colunas vão estar muito bem ajustadas, mas vai ter uma coluna sobrando ali. Uma determinada tupla dessa relação vai ter apenas 2 linhas, né? Desculpa, apenas 2 colunas. Então não faz sentido. Você poderia tentar fazer uma comparação que não seria cabível, certo? Então existe essa regra aí que a gente deve
observar sempre.